Fala, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a essa série maravilhosa chamada Derrote Mamon. No episódio passado, nós falamos sobre conhecendo o inimigo, quais as influências que Mamon pode exercer na vida de quem está sob esse domínio. Inclusive, nós falamos que Mamon não é apenas um símbolo de riqueza, mas é uma potestade espiritual que manipula tanto na escassez quanto na abundância. Você lembra? Para sequestrar o nosso coração. Inclusive eu falei diversas vezes, Mamon não quer a sua carteira, ele quer o seu coração. Então, hoje nós vamos falar sobre o mesmo texto de Mateus, capítulo 6, verso 24. Se você puder abrir, Mateus, capítulo 6, verso 24, o texto vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Hoje eu quero falar com você sobre o caminho da vitória. Servir a Deus e não a Mamon. O caminho da vitória. Servir a Deus e não a Mamon. Como nós vencemos esse inimigo? Essa é a pergunta que eu posso fazer para você hoje. Como vencer Mamon? Você pode perguntar, pastor, tá ok, eu identifiquei várias áreas da minha vida que no episódio passado o senhor falou, e agora eu quero saber como que eu venço esse inimigo. Eu vou colocar uma frase, Fabiano Ribeiro, que vai dizer o seguinte: a vitória sobre Mamon não está no quanto você tem, mas em quem você serve. A vitória sobre Mamon não está no quanto, mas em quem. Olha só, Jesus não lida com quanto, Jesus lida com quem. Quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas pensam de mim? Ele está preocupado no coração e não no quanto. Lembra que quando aqueles ricos davam, olha só que interessante, eu estava agora há pouco pensando sobre esse tema e definindo que não é o quanto você dá e nem também quando você dá que faz de você uma pessoa livre de mamon. Por exemplo, se você é uma pessoa generosa, mas só dá quando tem recurso, você só é generoso quando tem recurso, você não é uma pessoa livre de mamon. Porque aquela mulher viúva, ela deu tudo que possuía, ou seja, na escassez dela, ela continuou sendo generosa, enquanto os ricos deixavam todas as ofertas que sobrava, aquilo que sobrava da vida deles, eles levavam para Deus. E Jesus falou, olha, quem entregou mais foi essa senhora aqui, ó. Cuidado, quando você achar que não, eu sou livre de mamon, porque eu estou sempre sendo generoso, eu estou sempre entregando, mas se você só entrega quando tem, você não está livre dessa potestade chamada mamon. Você está aprisionado por ela, ainda que ache que está fazendo certo. Jesus deixa claro, não existe um meio termo. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Não há um meio termo. Randy Alcorn vai dizer, o dinheiro nos convida a confiar nele para tudo aquilo que deveríamos confiar em Deus. O dinheiro nos convida a confiar nele para tudo aquilo que deveríamos confiar em Deus. O primeiro ponto dessa mensagem é a escolha inevitável. Quem está no trono do seu coração? Deixa eu te perguntar isso mais claro. Quem está governando o seu coração? Quem está lá dentro? Jesus não está tratando de finanças aqui. Ele está tratando do senhorio. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele está falando de senhorio, gente. Por favor, entenda isso. Essa série de mensagens é para trazer clareza à sua mente, fogo ao seu coração e postura em suas ações. Servir a Mamon é deixar que o dinheiro defina suas decisões, suas prioridades e a identidade. Quantas vezes você já foi chamado por Deus para dar um passo, para caminhar a uma milha a mais, mas você não fez porque não tinha dinheiro? Ali você mostrou em quem você confia, que não era no Senhor. Lucas 16:13 vai dizer, nenhum servo pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e a Mamon. Tim Keller, um grande teólogo já falecido, vai dizer, um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Para muitos, o dinheiro se torna um ídolo mais silencioso e sorrateiro, porque inconscientemente acabam servindo ao dinheiro mais do que ao Senhor. Tem gente, cara, que não vem para a igreja no final de semana porque não tem combustível no carro. E ao invés de pedir uma carona, ao invés de vir a pé, ao invés de dar um passo a mais, ela simplesmente não vem. Isso já mostra quem você está servindo, né? Sinais de que Mamon governa, vou botar aqui alguns. Primeiro, escolhas baseadas no lucro, não na direção de Deus. Tem vezes que Deus vai te dar
uma direção e vai te trazer prejuízo nessa direção. Segue mesmo assim. O prejuízo de hoje é o lucro de amanhã. E muitas vezes o lucro de hoje, servindo mamão, pode se transformar no prejuízo de amanhã. Segunda coisa, o medo constante da escassez. Terceiro, a sensação de controle quando se tem e desespero quando se perde. Quarto, o apego, a vaidade e a competição material. Ter que comprar um carro melhor para mostrar para os outros que você está bem. Cuidado, isso é mamon, hein? Fabiano Ribeiro vai dizer, mamon não quer o seu dinheiro, ele quer o seu coração. Ele quer que você confie nele para obter o que só Deus pode te dar. Segundo ponto dessa mensagem, servir a Deus, o caminho para a verdadeira liberdade. Servir a Deus é o caminho para a verdadeira liberdade. Servir a Deus é alinhar toda a sua vida, todas as suas áreas da vida, governo, inclusive a área financeira. É declarar, tu és Senhor também sobre o meu orçamento. Você pode falar isso hoje? Tu és Senhor sobre o meu orçamento. Mateus 6,33 vai dizer, buscai em primeiro lugar, eu vou repetir, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Ele vai falar antes, no capítulo 6, ele vai começar no verso 19 para frente, falando que coisas que são acrescentadas, vestes, comida, a segurança, o cuidado, tudo isso é acrescentado. Quando você serve a Deus, as decisões financeiras passam por oração. As bênçãos são vistas como meios para cumprir o propósito divino. Terceiro, o contentamento cresce e o medo diminui. E quarto, a generosidade se torna alegria e não obrigação. Você faz com muito mais prazer, né? John Piper afirma, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele do que em qualquer outra coisa, inclusive o dinheiro. A chave da vitória não é ter mais, mas é pertencer mais a Deus. É essa que eu estou propondo hoje para você. Esse caminho de pertencer a Deus, mesmo que você não tenha hoje, pertença ao Senhor. Terceiro ponto da mensagem. Alguns princípios que nos libertam do domínio de Mamon. Fabiano Ribeiro, ele apresenta alguns fundamentos espirituais no seu livro, que ao serem aplicados destronam Mamon e estabelecem o senhorio de Cristo sobre as finanças, tá bom? Primeiro princípio, a mordomia. E peraí, mordomia não é o que você pensa. Quero viver na mordomia. Mordomia quer dizer administração, ou seja, tudo pertence a Deus. Salmo 24 vai dizer, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. 1 Coríntios 4:2 vai dizer, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Mordomia quer dizer administração. Vem da palavra mordomo, aquele que serve fielmente um senhor. Primeiro princípio, a mordomia. Mordomia é reconhecer que não somos o dono, somos os administradores do que é de Deus. E isso muda completamente a nossa relação com os bens. Isso aqui tudo não é meu, eu só estou administrando para o meu Senhor. C.S. Lewis vai dizer, cada faculdade que você tem, o seu poder de pensar ou mover-se é um dom de Deus. E se você a devia a ele, como pode dizer que algo é seu? Se foi Deus que te deu esse dom, como é que você vai dizer que é seu? É de Deus, não é? Ele que te deu. Segundo princípio, a generosidade é uma arma contra o egoísmo. 2 Coríntios 9, do 6 ao 8, ele vai dizer o seguinte, Deus ama quem dá com alegria. Ele vai dizer, e pode suprir abundantemente. Deus ama quem dá com alegria. E ele pode fazer transbordar na sua vida, né? Dar uma declaração de guerra contra Mamon e dizer, você não manda em mim. Meu coração pertence a Deus. Você pode dizer isso aí? Ei, Mamon, você não manda em mim. O meu coração pertence a Deus. David Platt vai dizer, não somos chamados a acumular riqueza na terra, mas a investir tudo em um reino eterno. A generosidade é a evidência mais visível de que Mamon foi destronado. Agora observa, você tem sido generoso? Você tem sido generosa? Terceiro princípio, a diligência e trabalho, prosperidade com propósito.
Provérbios 13:4 vai dizer: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o diligente será plenamente satisfeito. Colossenses 3:23 vai dizer: tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor. Olha só, diligência e trabalho, queridos. Martim Lutero fala o seguinte: o trabalho é o altar onde oferecemos a nossa vida a Deus. Deus prospera quem trabalha com propósito e honra. Mas o trabalho nunca pode ser um ídolo, ele deve ser um meio para glorificar a Deus. Tem pessoas, gente, talvez aqui tenha alguém me assistindo, que é escravo do trabalho. Literalmente escravo do trabalho. Você trabalha horas demais, tem que fazer hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra. Gente, menos, dá uma seguradinha aí, quem sabe gaste mais tempo investindo em Deus e você vai ver o seu trabalho prosperando do que propriamente gastar a sua vida trabalhando e ficar afastado da presença de Deus. O quarto princípio, planejamento e sabedoria. É uma fé com organização. E no nosso meio, gente do céu, no nosso meio, como tem pessoas que pensam que ser organizado não é ser espiritual. Se você pensa assim, em nome de Jesus, quebra com esse pensamento agora. Ser organizado é ser espiritual. Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Mentiram para você, dizendo que Deus não se preocupa com organização, que isso vai engessar o espírito. Querido, se o espírito estava na organização da terra, como que uma organização vai engessar o espírito? Só tem uma forma de você parar o espírito na sua vida, é não querendo que ele vai agir por meio de você e através de você e em você. Agora, se você organizar com as suas finanças, Deus vai prosperar a sua mão para com que elas multipliquem em nome de Jesus. Aquele que lança semente deve confiar que o Senhor prospere ela. É tantas promessas em cima da organização. O trabalhador que sai para trabalhar, que semeia sua semente, Deus rega a terra e ele faz a colheita a 30, 60 e 100 por um. Provérbios 21:5 vai dizer: os planos bem elaborados levam à fartura. O apressado sempre acaba na miséria. Eu vou repetir esse Provérbios. Os planos bem elaborados levam à fartura. O apressado sempre acaba na miséria. Lucas 14:28 vai dizer: qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Gente, Jesus está orientando, Salomão está orientando. Por que você teima tanto em querer viver uma vida desordenada financeira? Em achar que Deus vai fazer um milagre se você é compulsivo em gastar? A espiritualidade e a organização não são opostos. São parceiros na caminhada de um coração rendido. Apresente seus planos ao Senhor, se renda diante do Senhor e organize sua vida e deixa Ele prosperar. O Fabiano Ribeiro vai dizer o seguinte: desorganização financeira revela a ausência de submissão ao senhorio de Cristo nessa área. Seja alguém organizado. Quarto ponto da mensagem. A vitória é visível, uma vida financeira que revela o reino. A vitória é visível, é uma vida financeira que revela o reino. A verdadeira vitória sobre Mamon não é teórica, mas é prática e visível. Não é assim, eu venci Mamon. Não, tem que ser prática. Você ouve Deus antes de gastar? Você ouve Deus antes de gastar? Segundo, você diz não à ganância e sim ao contentamento. Terceiro, você planeja com sabedoria e dá com generosidade. Quarto, sua vida financeira testemunha que Jesus é o Senhor dela e não Mamon. 1 Timóteo 6 vai dizer o seguinte: grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Grande fonte de lucro é o contentamento e a piedade. É uma fonte de lucro. Charles Spurgeon declara: contentamento é um tesouro que não pode ser comprado, mas que deve ser buscado com fervor. Busque hoje, Senhor, eu quero ter contentamento, né? Um dia eu conversava com a Liara sobre ter contentamento naquilo que fazemos. E como é libertador, cara, quando você está contente com o que Deus colocou em suas mãos, você faz com mais leveza, você faz sabendo que o próximo passo está ordenado pelo céu, orquestrado por Deus e firmado pela palavra dele.
Para concluir, uma decisão que muda destino. Chegamos ao ponto da decisão da nossa série de mensagens. Quem governa suas decisões financeiras? Quem ocupa o trono do seu coração? Quem está ocupando isso? Josué 24:15, escolhei hoje. Escolhei hoje. Presta atenção, escolha hoje. Você está ouvindo agora essa mensagem. Escolha agora a quem você quer servir. Ou a Deus ou a Mamon. O caminho da vitória é colocar Deus como Senhor absoluto sobre suas finanças. Filipenses 4:11 vai dizer, aprendi a viver contente em qualquer situação. Tudo posso, verso 13, naquele que me fortalece. Para nós encerrar hoje, quebre esse jugo e assuma um compromisso. Diga assim, Senhor, hoje eu coloco o Senhor no trono do meu coração. Quebramos em nome de Jesus todo jugo de Mamon. Nos ensina a administrar, a planejar, a trabalhar e a dar com sabedoria. Reina sobre minha casa, reina sobre meu trabalho, reina sobre minhas finanças, para a glória do teu nome. Amém. Na próxima mensagem, nós vamos falar sobre a verdadeira riqueza, frutos eternos, não apenas bens materiais. Deus abençoe, até o próximo episódio.